Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Além do Cargo. Eu, Marcelo Veiga, junto com o professor Thiago Dantas. Thiago Dantas, meu amigo, não é mole não. Estamos aqui lançando esse podcast para falar um pouquinho sobre a trajetória do concurso e aquilo que você vai encontrar além do cargo. E a gente começa o nosso primeiro episódio com um convidado mais do que especial. Ele gosta de ser chamado apenas de William Douglas, mas para nós ele é muito mais do que isso. Desembargador federal, aprovado em primeiro colocado para juiz, para defensor público, para delegado, autor dessa bíblia do concurso público, que é Como Passar em Concursos Públicos. Uma honra receber aqui o professor William Douglas, que influenciou gerações e gerações de concurseiros, com essa que é praticamente uma bíblia do concurso público e que formou praticamente aí toda uma geração de juristas e profissionais do serviço público. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós e eu já quero começar com uma pergunta sobre o livro. Eu quero falar muito sobre o livro, porque eu acho, minha opinião aqui, não sei se o Thiagão também acha isso, que é um livro que ainda é atual, né? Um livro que ainda funciona para tudo que ele se propõe. O que levou você a escrever o livro e sobre o que é o livro, afinal? É sobre disciplina? É sobre motivação? Bem, primeiro, estou feliz demais de estar aqui com vocês, Marcelo, Thiago. É uma honra, parabéns por esse empreendimento, né, por essa realização. Eu adorei isso aí, o Além do Cargo, né, até porque vocês cuidam do concurso, mas cuidam do dia, né, do day after, né, o primeiro dia depois do concurso, o resto da sua vida. Né? Quando a gente toma posse, agora está começando o resto da minha vida, né? Que aí muda totalmente o cenário. E é importante, eu acho que além do cargo em relação ao que a gente tem mais de vida, né? Porque quando a gente é concurseiro, a gente meio que, para conseguir passar, a gente esquece, né? A gente fica sem vida e não tem nada, é só o cargo. E agora se fala disso. Então, parabéns pela iniciativa, tenho certeza que vai ajudar, vai abençoar muita gente aí. Bem, esse livro... Ele é um livro laico e secular que nasceu de um princípio bíblico, né? de um princípio ensinado por Jesus Cristo, que é chamado de a regra de ouro. Trate o outro como gostaria de ser tratado. E eu me lembro que eu fui reprovado várias vezes, né? Eu colecionei reprovação, eu sou bom sendo reprovado. E nessa época eu procurei quem já tinha passado e pedi ajuda, e o pessoal falava, pô, se vira, dá teu jeito, isso não é problema meu, vai estudar, assim, só mensagem amorosa, só solidariedade pura, né? E não tinha jeito para achar meu lugar ao sol, né? Para conseguir uma carreira, conseguir comprar meu carro, né? Ter dinheiro para dar flores para a namorada. Para conseguir isso, o preço foi alto. E aí depois, quando eu passei também, eu passei em primeiro para delegado, para defensor, para juiz. Então aí eu, quando deu certo, deu. E eu sempre falo muito isso, que ninguém é um sucesso ou um fracasso. Né? Sucesso e fracasso são situações, são resultados, são fotografias de um momento, mas nunca a pessoa. E aí quando eu passei, como eu tive essa fama, né, do Diário Oficial, né, do topo, né, da lista... E aí corre, né? Não, o cara foi primeiro em vários concursos e tal. Eu passei para juiz federal, estadual, assim, praticamente no mesmo mês. Aí as pessoas começam a te procurar e começaram a me fazer a pergunta que eu fazia antes. E ao invés de seguir o modelo, o paradigma que tinha sido ensinado pelos caras, que eu me ferrei, eu ralei, você tem que ralar também para merecer... eu, por causa desse princípio, não por eu ser bonzinho, santo, o cara legal, não tem nada disso. Eu estava seguindo uma orientação que, no meu caso, é ordem, né? Tratar o outro do jeito que a gente quer ser tratado, que serve para tudo, serve para palestra, para escrever livro, serve para sociedade, serve até para transar, o princípio né? Verdade. Você fala, pô, como é que eu gostaria de ser tratado? Então, manda ver. E daí eu escrevi o livro, ninguém queria publicar e eu brinco que eu tive que criar a editora para apresentar o meu livro para mim e aí publicar o livro. Que ano era isso, professor?
Começou o livro em 97, até ficou pronto em setembro de 98. Caraca. E foi assim, um período difícil. O senhor falou que ninguém queria publicar porque tinha muitas páginas. Porque era grosso, porque não tinha no mercado, porque concurseiro não lia livro, a época era só de apostila, porque concurseiro já tinha muita coisa para ler, não ia ler isso, não tem no mercado, é porque não vende. E aí o jeito foi eu, que é, às vezes, a solução, e muitas empresas surgem disso, é a gente criar a própria oportunidade, né? Sim. E aí daí saiu o livro, e do livro veio a editora. Porque eu tinha vários colegas que eram professores e que tinham apostilas, boas apostilas, que era o padrão da época. Aí, como eu tinha feito o meu livro, eu já tinha montado a Estrada de Ferro. Era só botar mais vagão. E aí daí surgiu o nicho livro para concurso, surgiu com a editora Ímpetos. Na época eram 3, era eu, o professor Silvio Mota de Constitucional e a Ingrid Neri, que era gerente, que era quem ficava ali pilotando o navio. E aí estourou. Foi uma revolução, a gente mudou o padrão. Aliás, o padrão de capa, antigamente, as capas jurídicas eram toda feiosa, só capa escura, com letra pequena. A gente mudou bastante esse padrão e passou mais um tempo, aí veio uma multinacional e comprou a editora. Aí eu também ganhei uma grana boa e tal, pude comprar meu apartamento. Eu já tinha um apartamento, mas mudou o padrão do apartamento. E eu gosto de falar isso porque tudo que veio de bom desse livro, de ajudar os outros, de ficar famoso, de receber convite para palestra. Eu fui no Jô Soares por causa do livro. Eu assisti a entrevista, muito legal, bacana. Legal. Assisti. E aí eu nunca tinha cobrado uma palestra, até aquele dia. No dia seguinte, o cara ligou e perguntou quanto custava uma palestra minha. Meu irmão, é um orgasmo profissional. Né? Você está fazendo palestra de graça a vida inteira e um cara, vou pagar uma palestra sua. Muito legal. E começou ali, e tudo isso foi de seguir um princípio correto. Então, é muito legal. Eu tenho uma história bem com afinidade com o livro do professor, né? Em 2005, eu não tinha formação, já estava trabalhando, já tinha minhas filhas, eu não tinha perspectiva. Até que eu decidi, falei, eu quero fazer alguma coisa, eu vou estudar para concurso público. Tá, mas entre querer fazer e executar tem uma distância muito grande. E eu muito perdido, mas ao mesmo tempo eu tinha um lado bom. Qual era? Eu sempre fui muito focado naquilo que eu queria. Então, vamos buscar algo que vai me dar concretude para que eu consiga. E aí um grande irmão, um amigo meu, Felipe, um beijo, irmão, me emprestou o livro do senhor, né, do professor. Perdi uma venda, então. Mas eu não tinha dinheiro, professor William. Eu já não tinha. Eu não tinha dinheiro, professor William. Eu precisava melhorar de vida. E aí o Felipe falou, Thiago, lê esse livro aqui que é sensacional. E ali eu li muitas coisas importantes, alguns princípios que eu trago, inclusive, o Marcelo pegou falando de concurso, a gente está na parte introdutória falando do livro. Esse livro, irmão, eu acho que ele vai muito além de concurso público. Isso é um livro de autodisciplina, esse é um livro que te dá... claro que só a motivação, a gente já vai falar sobre ela daqui a pouco, até no livro o senhor trata muito bem disso. Esse livro vai muito além de te ajudar para concurso público, né? Então, ele trata, na minha perspectiva, ele me ajudou como ser um bom profissional na minha área. Então, eu trago muitos princípios oriundos ali, inclusive técnicas. Então, o podcast é além do cargo, o livro é além do concurso. Além do concurso. Não, sem dúvida ali, você como ser humano, como profissional, né? Não adianta, bem o nome do podcast, você se prepara, a gente fica preso naquele mundinho dos livros, né? E chega um determinado momento, atravessou a porta, saiu daquela fila, tomou posse no cargo, tá? E agora, meu amigo? Você vai fazer o quê? Então, se você não tiver consciência, efetivamente, de como o profissional que você deve ser, complica. Então, o livro me trouxe muito isso aí, né? Eu aprendi muito com o livro, obrigado. Hoje eu escrevi ontem no meu Instagram, né? Hoje eu tenho a oportunidade de agradecer. Obrigado pelas palavras que esse livro me trouxe, tá? Marcelão.
Para que ele vai chorar. Não, eu sou... Deixa ele falando, que aí ele passa vergonha. E eu sou bem emotivo. Às vezes eu dou aula ao vivo ali, na última aula do módulo, e eu me emociono, porque estudar para concurso é sofrer. E eu já passei por isso, aquelas pessoas estão passando pelo que eu passei. Então, tanto você, o professor Marcelo, a gente sabe, a gente veio diante do cargo, né? Então a gente sabe que aquela pessoa... A gente estava lá, né? Num tempo não muito distante. Então a gente sente, eu sou uma pessoa muito emotiva. Não, eu acho ótimo, cara. Eu choro fácil também. Eu sou chorão. Professor, a gente, quando passa por esse processo de estudar para concurso, a gente idealiza muito, né? Eu me idealizava muito, enfim... E hoje, no serviço público, a gente se depara com muitas dificuldades, em maior ou menor grau, dependendo da região do país que você vive, do tipo de cargo que você escolhe, da instituição, tudo isso depende, né? Eu já passei por algumas instituições e cada instituição eu vejo que tem um lado bom, outras cuidam melhor do servidor numa parte, outras te dão mais parte material, mas o trato é difícil, então cada instituição tem o seu ponto. E por que eu estou falando isso? Há pouco tempo, tem umas 2 semanas, eu recebi aqui no meu WhatsApp, um grupo de amigos, uma notícia, dizendo que tem aumentado o número de magistrados que estão abandonando a magistratura para seguir carreiras na iniciativa privada. Você acha que essa é uma tendência? A que você atribui esse movimento? Eu não sei se eu posso chamar de movimento ou se é alguma coisa pontual dessa idealização com o concurso, passa numa carreira que é uma carreira de ponta e chega lá, olha, não é isso que eu queria, eu vou sair porque eu vou voltar para a iniciativa privada. É uma pergunta interessante. Deixa eu só terminar uma que eu acabei não respondendo. Para passar em concurso, a pessoa tem que se preocupar com principalmente 3 áreas. A organização e planejamento, ela se organizar a vida dela, a família, as coisas. Então é uma parte inicial. Até tem a técnica de estudo, aprender a estudar, como estudar, aí usar melhor o cérebro, usar a memória e tal. E tem uma coisa que ninguém falava na minha época, que é como fazer prova. Uma coisa é você saber a matéria, outra coisa é você transmitir a matéria. Tanto que todo mundo já teve um professor que ele fala, pô, esse cara sabe a matéria, mas não é bom professor, não sabe transmitir. Tem concurseiro que até aprende a matéria, mas não aprende como transmitir para o... examinador. É o mesmo seguinte, o sujeito é surdo, mudo e analfabeto. Ele assistiu o crime, mas ele não vai ser uma boa testemunha, porque ele tá dentro dele, mas ele não consegue transmitir bem. Então, tem esse lado, o livro também pega essas 3 áreas, pega a parte de preparo emocional, que é uma questão também bem importante, e ali, mais para o final, ele trabalha alguns conceitos que acabam servindo, não que os outros não sirvam, mas, por exemplo, quando você fala de deixar legado, de usar coisas, amar pessoas, tem umas sacadas ali que são mais abertas. Mas aí, só completando. Bem, o que está acontecendo? É natural que as pessoas elas procurem o melhor para elas. Então, acho legítimo e a gente sempre teve essa migração. Só que quando eu comecei a faculdade, eu estou falando de 1984, século passado, faz um tempo. 1984, juiz era uma coisa assim, muito distante, muito no Olimpo, e muito respeitado. E então os juízes tinham um conjunto de coisas, e o sonho do MP era ficar igual ao juiz, o sonho todo mundo, a referência magistratura. Era o topo, era o Olimpo. O MP conseguiu a equiparação, pô, bacana e tal, acaba tendo umas vantagens, porque tem coisa que o juiz não tem, e todo mundo queria a equiparação. Agora, o que as pessoas não falam, e é complicado quando você fala isso, é que o juiz, ele tem muita coisa muito boa, muita prerrogativa, tem um monte de coisa, ruim não é, mas ele é muito mais cobrado que outras carreiras. A gente tem muito mais pressão, não que as outras não tenham, mas no final da história, no final do dia, se não tivesse nenhuma má vontade, a pessoa fala, não,
juiz é mais complicado. Tinha mais coisa também. Com o tempo, o que a gente tinha mais foi diminuindo e o que a gente tinha de ruim foi aumentando. Por exemplo, não tinha o CNJ, agora tem o CNJ. E tem algumas coisas que são muito incômodas. Por exemplo, o juiz está correto, é isso mesmo, tem que ser assim. O juiz não pode falar de política partidária. Então, o Brasil pegando fogo é uma polarização. Eu, por ser magistrado, eu não posso chegar e dizer, ó, eu estou desse lado, eu estou daquele lado e tal. E, com o tempo, algumas outras carreiras apareceram. Por exemplo, notário. Ganha mais do que juiz e tem muito mais tranquilidade do que juiz. Consultor no Senado, na Câmara e tal. O cara ganha tão bem quanto, tem todas as vantagens ali do legislativo que sempre está na frente de vantagem. Procurador. O procurador que pode advogar, ele tem o melhor dos dois mundos. Porque normalmente, cara, assim, olha só, você quer ter segurança, você vai ganhar bem, mas você não vai ganhar além. Tipo, vai dar aula, vai escrever livro, vai fazer palestra, mas no final da história, o cara não ganha mais. É aquilo ali. O melhor e o pior juiz ganha a mesma coisa. O melhor e o pior defensor, o defensor muito melhor do que você e o mais vagabundo da instituição ganha a mesma coisa. Isso é meio irritante. Na iniciativa privada é o seguinte, o céu é o limite, você pode ficar rico, mas você também pode ficar na titica ali, se der errado. Então, antigamente, chegaram a me dizer isso, você escolher o juiz, isso serve para o serviço público, é o seguinte, você não vai ficar rico, mas também não vai ficar pobre. É uma escolha. E já na iniciativa privada é outro modelo. O que acontece? Com tudo que aconteceu, com tudo que vem acontecendo, por exemplo, antigamente você atacar pessoalmente a honra do juiz... Impensável, impensável. Hoje em dia virou estratégia de defesa. Você atacar. Ah, mas tem alguns juízes que realmente merecem. Não, lá atrás também tinha, mas tinha um respeito pelo cargo. A gente viveu agora, por exemplo, os juízes trabalhistas estavam fazendo as coisas em teletrabalho, aí agora acabou o teletrabalho. Só essa chave que vira já torna a carreira desinteressante. Teve juíza que, quando teve que voltar, falou assim, não vou voltar. Por quê? Porque ela já tinha acostumado a vida, já estava longe, já estava morando longe, ia de teletrabalho numa boa. Acabou o teletrabalho, a conta não fechou. Então, é natural. Agora, a gente teve muita migração antes do subsídio, saiu muita gente, e agora a gente está tendo também e vai piorar. Porque na hora que o cara coloca tudo na mesa, a magistratura já não é tão atraente quanto era antigamente. Agora, você vai falar, vai faltar juiz? Não vai faltar juiz. Um juiz hoje ganha, vamos lá, 30 mil reais. Se você colocar a 3 mil reais, vai aparecer gente querendo ganhar os 3 mil reais. É verdade. Só que os caras que são os melhores, que a gente gostaria de estar na magistratura, vão estar em outro canto. A iniciativa privada hoje, ela consegue seduzir e tirar juiz da gente, né? Aí eu penso como ponto. Na defensoria a gente viveu isso. Na época do Leonel Brizola, de 400 defensores, 200 saíram. Porque ele não foi bom para a defensoria. Quase que acabou a instituição. Depois, só que isso tudo é cíclico, né? Não sei se eu falei demais, se eu consegui responder. Não, a ideia aqui é bate-papo mesmo. Voltando um pouquinho para o livro, professor, o senhor falou aqui no início que você falou... estudar requer organização, né? Organização pessoal, verificar como você vai se manter nesse período, que é importante, uma fonte de renda para você ter um mínimo existencial ali, enfim, para subsidiar, custear o estudo. E aí você trata no livro, professor, sobre a motivação, e é um trecho interessante, Marcelo. Ele fala que só a motivação, ela não é capaz de te levar aonde você quer, porque tentar lembrar aqui, professor,
o Monte Everest tá cheio de cadáver. E esses cadáveres foram levados até lá pela motivação e para sair daquela zona de conforto. Cadáveres motivados. É exatamente isso. Sim, aquele discurso, não, você tem que estar motivado, você tem que sair da sua zona de conforto, tem que... Essas pessoas que tentaram subir, elas estavam motivadas. Inteligentíssimo isso. Essas pessoas que tentaram subir, estavam motivadas, queriam sair de uma eventual zona chegaram de conforto, lá em cima e não chegaram. E aí ele conclui, o professor conclui. A motivação, ela demanda de uma ação. E a ação demanda de um resultado. Fala um pouquinho sobre isso, professor. Na área jurídica, a gente tinha muito existe muito preconceito na academia, na universidade como um todo, quanto o pessoal de autoajuda. Então, pessoal, quando saiu esse livro, que é um livro com cara de autoajuda, falaram que ia acabar a minha carreira. Riram muito de mim por causa desse livro. Sério? Que eu queria... falaram que eu queria ser o Laí Ribeiro do Poder Judiciário, que era o cara da época, que é um cara fantástico. A gente foi dar um curso em São Paulo e tava tendo um curso do Laí Ribeiro, não tava? Lá no Pestana. Eu não lembro. Tava. Não, Laí Ribeiro, hoje nós somos amigos, ele é um cara fantástico. Então, tipo assim, pra mim, pra quem conhece, ser o Laí Ribeiro do Judiciário é legal. Tava cheio o curso dele lá, né? Mas existia muito preconceito. Esse preconceito hoje, o pessoal tem com o cara do coach. Nossa, a gente já vai falar sobre isso também. Entendeu? O povo do coach hoje sofre o preconceito que o pessoal de autoajuda, não é que tenha acabado com a autoajuda, mas acho que o coach ocupou esse espaço de ser a genia da história. E tinha muito... E o cara da área jurídica, ele tem medo de lidar com essas coisas, porque parece coisa de gente fraca e tal. As pessoas têm medo de motivação. Então, não dá para fazer nada só com motivação, mas sem motivação o cara não aguenta fazer a outra parte. Então, é um conjunto, é um equilíbrio. São duas asas de um avião. Eu falo assim, pô, ninguém se motiva lendo lei. Lê lei, fala, tô lendo a lei, não, que legal, que coisa emocionante. Não é emocionante. Não é. O cara vai ter que achar algum outro jeito de se motivar. Então, tudo é um conjunto, tudo é conjunto, né? Se a gente pensar na nossa namorada, na esposa, marido, o que for, cara, tem um monte de defeito. A tua mulher tem, a minha mulher tem. E por que e a gente também. Por que um continua com o outro? Porque o conjunto da obra fala, opa, vale a pena. E para passar em concurso, tem algumas coisas que tem que ter no conjunto. Motivação é uma delas e conhecimento é outra, né? E não é só o conhecimento da matéria, é conhecimento de como estudar, de como fazer a prova. Professor, hoje as pessoas falam muito de falta de tempo, escassez de tempo. Mais um princípio que eu trouxe comigo e eu utilizo até hoje. O senhor diz que a gente precisa otimizar o tempo é a gente que vai fazer. E o que eu fazia, Veiga? Eu morava ali no Rio 2, na época, e eu estagiava no Bandeira, e eu estava estudando à época. O que eu fazia? O senhor trata disso. Eu estudava dentro do coletivo. Então, o deslocamento da Barra do Recreio... Ali é Jacarepaguá? Jacarepaguá até o centro, o senhor sabe que é complicadíssimo. Eu utilizava esse período para estudar dentro do coletivo. E não ficava angustiado de demorar porque você está estudando. Muito pelo contrário, eu gostava que demorasse para eu ter esse período a mais. Eu acho que falta as pessoas otimizarem. Né? Fala um pouquinho sobre a escassez de tempo, professor. Tem alguns conceitos interessantes. Primeiro, todo mundo tem 24 horas. Então, é muito igualitário, isonomia total. Claro, o cara que tem dinheiro para pagar alguém para ir no supermercado, no banco, ele tem mais tempo. Né? Mas o meu pai, ele falava muito, tempo não se tem, tempo se faz. E o exemplo que eu gostava de dar nas palestras é o seguinte, meu irmão, você não tem tempo. Se eu te der 15 dias em Nova York, com tudo pago, você vai arrumar tempo para ir? O camarada vai se virar. Tipo assim, passagem, hotel, um dinheiro para você gastar lá bom, você vai arrumar? Vai. Então, quando o cara tem...
Tem outro exemplo, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque pode mexer em sensibilidade, mas o cara que diz que não tem tempo, ele tem tempo amante. Apareceu um rabo de saia, ele vai arrumar o tempo dele ali, ele vai dar o jeito dele. Vai deixar de almoçar, vai fazer uma correria. Né? Se o cara quiser alguma coisa, ele vai arrumar tempo. É a grande realidade. Você arruma tempo para aquilo que é importante para você. Claro, tem 1000 técnicas de questão de tempo, essa aí. Tem coisa que dá para fazer junto. Por exemplo, eu caminho e assisto o documentário junto. Então, são 2 coisas que eu consigo colar sem que haja prejuízo. O que não falta é técnica, né? Mas é um problema. Realmente, a gente é louco, né? Que cada vez a gente tem menos tempo, quando toda essa tecnologia deveria dar o contrário para a gente, né? Isso... Eu acho também, assim, é a opinião que eu tenho, né? Que muita gente dá a falta de tempo como uma desculpa, mas na verdade não falta tempo, falta decisão. Até que ponto você está disposto a sacrificar coisas que você gosta de fazer para alcançar lugares que você realmente sonha alcançar? Essa é uma pergunta importante que eu acho que cada um que se propõe a estudar para um concurso, empreender, fazer alguma coisa da vida, precisa estar disposto a tentar responder. Até que ponto você está disposto, e eu vou decidir a partir de hoje que eu vou assumir os sacrifícios que precisam ser assumidos para fazer. Né? Sim, pagar o preço, né? É o famoso pagar o preço. Depois do livro do Como Passar em Concurso Público, você alcançou outros nichos. É muito difícil no direito, alguém que é do direito, ser conhecido por pessoas que não são do direito. Assim, pessoas que não consomem o nosso material, não estão vivendo esse mundo do concurso. E você, é uma das poucas exceções que a gente tem, você furou a bolha. Você escreve sobre outras coisas, você tem uma carreira muito ampla, né? Atua em diversos nichos, alcança várias áreas. Isso foi proposital? Como é que surgiu isso de escrever sobre outras coisas, outros livros que não são Tem algumas coisas que são meio consequentes. Por exemplo, você falou, esse não é um livro para concurso, é para a vida. Quando eu fiz o livro, esse livro era Como Passar em Concurso Jurídico. Aí, quando ele foi rejeitado pelas editoras, eu falei assim, será que o problema é o livro? Aí eu segui um princípio que é o princípio de você perguntar, que eu chamo de a lei do feedback. Você tem que pedir o feedback. Aí eu fiz e dei para imprimir, xeroquei, encadernei 20 e dei para pessoas diferentes. Uns voltaram e falaram, olha, isso aqui não é para concurso jurídico, não. Isso aqui é para qualquer concurso. Outros falaram assim, isso aqui não é para concurso, não, isso aqui é para vida. Aí eu falei assim, concurso para vida vai ficar muito cara de autoajuda e tal, não vou abrir tanto leque, até porque você também perde foco em quem eu queria alcançar. Agora, eu tirei o jurídico. Depois desse feedback, eu reescrevi o livro, tirando tudo que era de juiz, MP, e concentrei em 2 capítulos para o resto ficar aberto. Então, você vê, isso fez com que o livro alcançasse o pessoal de medicina, de tudo. O livro alcançou absolutamente todo mundo. Então, parte foi consequência de eu perguntar, ter humildade de perguntar e humildade de modificar. Parte foi isso, que eu acabei alcançando outros espaços. E outra parte é uma coisa meio doentia minha, que algumas pessoas têm, que isso é errado, tá? Mas eu tenho isso. Funcionou, perdeu a graça. Funcionou, perdeu a graça. Eu quero conquistar o que não está conquistado. Você quer me fazer, também está errado, mas você quer me fazer querer muito uma coisa, é dizerem que eu não posso. Meu irmão, se eu posso, tá, vai lá, mas se o cara falar não pode, aí já era. Putz, aí eu fico louco eu gosto de fazer o que não precisa. Então, o cara, vou pagar teu almoço, não precisa. Por isso que eu tô querendo, porque se eu tivesse que pagar o teu almoço, eu ia ficar chateado de pagar. E aí, o que acontece? Chegou um ponto na minha carreira que eu já conseguia, na área do direito, tipo assim, eu não tô lá, mas eu sei que eu consigo chegar. Então, por exemplo, da minha época, você tem até hoje, mas naquela época era mais, quem é o doutrinador? Em cada matéria eram 2, 3, não tinha esse negócio de todo mundo tem livro. Então hoje direito constitucional ou qualquer outro direito,
Pô, tem 800 livros. Cada professor quase tem seu livro. Né? Antigamente o professor ele indicava o livro do Damásio. Ele não escrevia o livro dele. Era tipo assim, era Damásio e acabou. Zé Afonso da Silva e acabou. Eli Lopes Meireles e acabou. E aí eu sou um bicho jurídico. Eu fiz faculdade de Direito. Então, tipo assim, o que eu quero ser? Cara, putz, eu queria ser um cara desse, um Eli Lopes Meireles. Só que chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu consigo ser. Se eu me dedicar a isso aqui, com o que eu já criei de conhecimento, de network, de saber como é que joga, eu consigo virar. Aí, como eu sei que eu consigo chegar, não me dá tanto tesão. O tesão é o que eu não sei se eu vou conseguir. E aí, isso estava fora da área jurídica. E ainda tem outras coisas. Por exemplo, eu sempre fui um dos juízes mais produtivos porque eu aprendi algumas coisas fora da área jurídica que eu apliquei dentro da área jurídica. Por exemplo, a questão de marketing. Marketing faz diferença. A questão de administração de empresa. Eu acabei descobrindo que o cara do direito ele é muito fechado, quase hermético. É o que você falou, é uma bolha que tanto que o pessoal que quando a gente namorava, saía com quem não é da área jurídica, quem não é da área jurídica reclama que a gente só fala de direito. Chato. É chato. Povo chato. É o povo chato. Então, esse trânsito é muito legal. A igreja também força muito isso, que você tem que lidar com outros públicos, né? Então, eu curto. Então, tipo assim, fazer palestra em faculdade de Direito, putz, tá bom, eu quero falar na medicina. Será que eu consigo falar na medicina? Será que eu consigo falar em outro lugar? Então, é o desafio, né? O desafio deixa a gente com agitado. Então, isso. O senhor falou, estava pesquisando, o senhor tem TDAH, né? Uhum. O senhor comentou que é muito inquieto. Talvez essa inquietude teria também dado motivação para que o senhor, pegando a pergunta do Veiga, que o senhor abordasse outros campos, né? Eu digo o seguinte, toda dificuldade que você tem, quando você aprende a superá-la, o que era dificuldade vira superpoder. Então, por exemplo, eu era um cara que reprovado em concurso. O que é reprovado em concurso? Não é nada, bicho. O cara tá ferrado. A hora que eu passei, eu o cara que foi reprovado. Isso me dá autoridade com os reprovados. Então, ninguém vai ajudar melhor um viciado em qualquer coisa do que um ex-viciado. E a dificuldade, uma das dificuldades que eu tive que superar foi justamente a TDA. Eu falo isso, eu perguntei porque eu também tenho. Pois é, mas depois que você aprende a controlar, é uma vantagem. Porque a gente consegue lidar com um porrilhão de coisa ao mesmo tempo. É isso aí. Porque a vida toda a gente já fez isso. Então, tá valendo. Eu acho, a minha TDA eu acho uma vantagem competitiva. Eu também acho, a minha é maravilhosa, eu adoro. E deixa eu contar uma de TDA, cara. Porra, só pra você ter ideia. Eu falei numa palestra que eu tinha TDA, né? Veio a família. Um cara virou, eu só estava em Campos do Jordão, o cara falou assim, o pai e a mãe, falaram, nossa filha tem TDA, a gente achava que ela ia ser inválida a vida inteira, e quando a gente viu um cara de sucesso com TDA, você teria como conversar com a minha filha? Aí eu falei, olha, meu irmão, aqui eu tenho esse compromisso e tal, eu vou estar no aeroporto tal hora e o voo é tal hora, você consegue levar tua filha lá? Eles levaram. Bicho, a conversa foi uma conversa muito simples, mas eu virei e falei assim, olha só, todo mundo tem uma doença. Se você for olhar a doença que os outros têm e você fosse escolher, tu escolher essa. Tem doença muito pior do que a nossa. Sim. Tipo assim, tem aqui um balcão, você vai ter que pegar uma doença aqui. Porra, eu ia preferir a TDA mesmo, que eu já lido. Eu sei que eu tive uma conversa com a menina, mas o legal é que os pais viam a menina como inválida. E acabava que tratava ela como inválida. Então ela tinha um resultado de inválida, não por ser inválida. É igual o cara que acha que não vai passar em concurso, ele não passa em concurso porque ele acha que não vai passar, ele não paga o preço, ele não se disciplina, ele não foca, ele não sacrifica. Mas ele poderia passar.
No outro ano eu voltei para fazer palestra no mesmo lugar, a menina tinha passado no vestibular. Olha que legal. Porra, legal pra cacete. Lógico. Mas isso foi o quê? Porque eu tinha um problema e superei, eu consigo ajudar outro com problema. Então eu acho TDA, tipo assim, das doenças que tinha para pegar, eu dei uma sorte danada. Tá vendo aí, pessoal? O professor William Douglas tem, eu também tenho, Marcelinho tem? Não, essa não, eu peguei outra no balcão. Então, o Marcelo é um cara diferente, bom aqui, sou eu, professor William, que tem, tá tudo certo. E olha só, se você já pegou outra, a gente lamenta, se deu azar, né? Você podia ter pegado uma doença melhor. A gente fica triste, mas, meu irmão, é a tua doença, e se ela é mais difícil, o dia que você superar também, você vai ser mais super-herói do que a gente, né? É isso mesmo. Com certeza. Deixa eu tocar num ponto. Uma das piores doenças é pobreza, né? Que eu peguei quando eu nasci, meu irmão. A gente já viu com esse pacote também, né? Deixa eu tocar num ponto, gente, professor. peraí, só pra... Gente, olha só, tem nada contra pobre não, até porque eu já fui. Só que a gente trabalha, né? A gente trabalha pra caramba, né? E a gente... No concurso, passar em concurso, as coisas que a gente faz além do cargo é para melhorar de vida, tá valendo, e se você também tem você nasceu com essa doença, vamos trabalhar para sair dela. Vamos atrás. Nada contra o pobre não, mas eu prefiro enriquecer todo mundo ao meu redor. E é legítimo, né? Professor, o senhor tocou no assunto antes, no decorrer da sua explanação acerca do TDAH, sobre reprovação. Eu trago comigo um lema. Só passa um mantra que o senhor fala, né? Só não passa em concurso 3 tipos de pessoas, não é isso? Essa é boa, Olha só como é que é isso. E eu falo isso nas aulas e aí, involuntariamente, da onde surgiu. Irmão, daqui, eu só lembrava que era daqui. Tem que citar, né? Tem que citar a fonte, né? Mas eu não lembrava por causa do distúrbio psíquico. Aí eu lembrei agora de onde vem. 3 tipos de pessoas. As que morrem, as que desistem e as que... Não consertam. Não evoluem. Não evoluem. Não fazem ajuste. Exato. E aí, reprovação. E sempre lembrando, a gente do Rio de Janeiro é muito mais difícil não cumprir a parte 1. Morrer, né? Então, assim, a reprovação. As pessoas hoje fazem concurso. Hoje o mundo está muito dinâmico. As pessoas querem muito na imediatidade. Eu vou começar a estudar agora, só que esquece, tem um tempo de plantio. O senhor até conta a história do bambu chinês. Vou deixar o senhor falar sobre isso. Mas lidar com reprovação é muito importante esse ponto, né? As pessoas, acham que vão passar no concurso de primeira. Não vai, irmão. Sabe por que não vai? Tudo leva tempo. Como o professor lidava com reprovação? Esse negócio de as coisas têm um tempo, tem uma do Warren Buffett, que eu acho que ele diz que você pode transar com 9 mulheres e você não vai conseguir um bebê em um mês, né? Então, tem um... Só porque fez sexo com 9, vai antecipar uma eventual gravidez, né? Você tem 9 grávidas com um mês, você não dá para somar. Cara, olha só, na minha época, a reprovação não tinha heroísmo nenhum, não. Era reprovado, ficava chateado, mas não tinha alternativa. Eu ia fazer o quê? Minha família não tinha empresa para eu tocar, era só aquilo ali e mais nada. Eu não fui criado pelos meus pais também para empreender, embora eu tenha o vírus do empreendedorismo. Eu fui educado para fazer concurso. Então era aquilo ali, ou aquilo ali dava certo ou eu não tinha alternativa. Então eu continuei porque eu precisava pagar as contas, eu queria ter meu dinheiro. Acho legítimo, você usou uma palavra muito bacana, é legítimo o cara que faz concurso para mudar o mundo, para consertar a justiça, que nada mesmo, tá fazendo concurso para botar comida na mesa dos filhos, tá valendo também. O que eu espero é que tanto um quanto o outro cumpram razoavelmente seus deveres. Se o cara tá ali só pelo dinheiro e for um bom juiz, o cargo que for, tá valendo também. Então eu continuei por falta de alternativa, era aquilo ali ou aquilo ali. Eu acho que existem duas... Para você passar em concurso público, eu refleti um tempo sobre isso. Você querer ou precisar. Dizem isso, né? Você querer alguma coisa ou precisar, eu vou um pouco além. Porque você pode querer, todo mundo quer ser um juiz, um promotor, um defensor, um delegado de polícia. E todo mundo, às vezes, pode precisar. Você tem que ter um ou outro, é alternativo. Só que hoje eu insiro um advérbio de intensidade. Muito. Por quê? Querer, todo mundo quer. Só que você
Tá disposto a pagar? Quanto? Você tem que querer muito. Ou então precisar muito. E aí sim você vai conseguir a sua aprovação. Verdade. Eu, só falando de reprovação, tinha uma coisa que eu fazia na reprovação que eu acho importante. Eu olhava a reprovação, o cadáver, né, o corpo de delito ali, e eu falava assim, o que que eu errei que gerou isso para que eu não faça de novo? Então, o que eu ficava pensando assim, a cada concurso eu vou eliminar algum erro até que vai chegar um dia que eu já vou ter sido reprovado tantas vezes que eu já consertei todos os motivos e aí não vai ter como eu vou passar. Então eu acho muito importante o seguinte, o que deu errado? Por que eu fui reprovado? Para esse negócio você ir ajustando. E isso faz com que nenhum concurso possa ser um fracasso. Porque mesmo que o cara tenha sido reprovado, tanto que tem um mantra, né? Concurso, ou eu passo ou eu dou mais um passo. Hoje vai dar certo. Chegou para fazer a prova. Uns estão desesperados, é o dia da morte, é o dia horrível, vai ser sofrimento. Ele já chega mal. Agora tem outro que chega e fala assim, meu irmão, hoje não tem como dar errado, hoje eu passo, eu dou mais um passo. E aí os mantras, né? Concurso não se faz para passar, mas até passar. Né? A dor é temporária, o cargo é para sempre. Pô, esse eu gosto pra caramba. A diferença entre sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. E o cara tem que estar tomando isso para ter a motivação para aguentar fazer a outra parte, que é a parte de virar o concreto, né? Pegando... Quer falar, Marcelinho? Eu queria fazer uma pergunta, assim... Porque se você deixar, eu tenho um monte de pergunta para ele aqui. Eu, quando decidi estudar para concurso, eu não sabia como estudar. Então, eu comprei seu livro. Não, agora eu vou me organizar. Li o livro, a parte inicial de organizar a vida. Eu usei o livro como uma bússola para uma organização que eu não tinha, um método que eu não tinha. E depois eu fui ajustando isso com o tempo. Hoje, na internet, além dela vender um modelo de sucesso, ela vende um modelo de aquisição muito rápida desse sucesso. Você acha que, de certo modo, eu não tenho dúvida de que muita coisa que você fala no livro é utilizada hoje de uma forma até desvirtuada? Você acha que aconteceu esse processo, a rede social, sobretudo, ela vem de uma aquisição desse sucesso no cargo público muito rápido e os alunos muitas vezes se frustram por isso, e que isso é um pouco oposto ao que estava no livro? Acho que desvirtuaram um pouco os princípios do livro para vender um sucesso rápido. Você tem essa leitura hoje? Cara, sem dúvida nenhuma, o cara, para tornar o produto mais convincente, ele promete coisas que ele não vai entregar. E se entregar, vai entregar para um cara que já estava mais condicionado, que já estava na frente. Então, por exemplo, você vai passar em 1 ano. Meu irmão, se o cara já tiver estudado, já tiver uma base, de repente ele passa em 6 meses. Palpável. Mas eu não posso prometer. O que eu posso prometer meu irmão, se você não desistir, um dia você passa. Eu tenho cara que levou 8 anos. Aliás, eu publiquei um aqui, o cara assistiu uma palestra minha em 2005. Eu vi. Pô, o cara, em 2005, o primeiro concurso que ele passou foi em 2013. 8 anos, por coincidência, não era desde o Valandel, 8 anos. E o concurso dos sonhos dele, 2018, 5 anos depois. Mas, pô, tá super bem hoje. Então, o que acontece eu também sei que tem gente que, se eu der a fórmula correta, o cara não se interessa. E aí o cara chega e fala assim, você vai passar em 6 meses. Mas bem ou mal, o cara vai começar a estudar, vai começar a organizar, não vai passar em 6 meses, mas ele se esforçou 6 meses. Então, quando acabar o prazo, ou ele vai ficar puto com o cara que vendeu essa ideia, ou ele pode desistir, mas se ele não desistir, alguma coisa ele caminhou. Então, eu acabo que... sob certo aspecto funciona, porque bem ou mal você faz o cara sair da inércia. Então, modéstia à parte, se você pegar tudo que você pegar de produzido, de como passar em concurso, você vai olhar que já tinha tudo no meu livro. Então, ainda hoje é o livro mais completo e... Sem dúvida. E atual, porque o cérebro não mudou, a vida não mudou. Os grandes problemas que reprovam as pessoas, que é o medo de não passar, que é a preguiça, que é não saber lidar com os desafios, não saber lidar com a reprovação, isso tudo continua igual.
Acho que hoje está mais difícil, você está certinho com esse negócio. Antigamente era querer, agora é querer muito, porque está mais difícil. Lamento, sofro, porque para gente, para mim foi mais fácil do que para vocês dois, e para vocês dois está sendo mais fácil, foi mais fácil do que está sendo hoje aí. Mas, meu irmão, não tem jeito. Cada um tem que vencer o seu desafio. Eu acho que realmente tem gente vendendo o que não vai entregar, mas quando não entregar, a pessoa vai descobrir que não era bem assim, e aí ela vai ter que tomar uma decisão de se ela vai procurar alguma coisa com mais densidade, se ela vai insistir ou não. Eu quero te fazer mais uma pergunta, antes de passar a palavra para o Thiago. Vontade. Que é a pergunta do nome do podcast, que é uma pergunta quase não, ela é filosófica. William Douglas, o que há além do cargo? Cara, além do cargo, para alguns não existe nada e ele está perdido, e para alguns existe um universo absolutamente grande e em expansão. Quando eu faço obra social, eu trabalho no movimento negro já há 24 anos, eu sou embaixador da Missão Vida, que recupera morador de rua. Muita gente me elogia e diz que eu estou melhorando o mundo. É importante dizer o seguinte, eu sempre digo isso, se eu for um bom juiz, eu estou dando uma grande contribuição para o mundo. Se você for um bom delegado, você está dando uma grande contribuição para a sociedade, se você for um bom defensor. Se a gente não fizer nada além do cargo, mas o cargo a gente fizer bem, caraca, tá lindo, tá lindo. Agora, tem muita coisa além do cargo. Aí Jesus diz, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Nós que já passamos, inclusive os que estão participando dessa conversa, o cargo é uma coisa que a gente possui, porque a gente conquistou, parabéns. Mas a nossa vida é mais do que o cargo. Então, isso aqui também tem essa... Olha só, eu realmente gostei muito do além do cargo, né? Tem muita coisa boa para fazer e a gente precisa ter vários oásis, porque às vezes algum oásis seca e a gente precisa beber água em outro lugar. Então, tem muita coisa, é muito legal, tem muita coisa para fazer além do cargo. Que bom que vocês estão tocando nesse assunto, porque vai ligar aí luz para muita gente, vai iluminar muita gente. Legal. Professor, vamos lá. O senhor foi examinador para concurso de delegado de polícia civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Era minha pretensão, minha meta de vida. Felizmente ou infelizmente, a gente não passou. Marcelo, a mesma coisa. Eu acredito muito em Deus, que quando... por alguma razão, naquele momento que eu não fui aprovado, Deus já tinha reservado um lugar em outro local, enfim, deu certo. O que o senhor, agora, na visão de examinador, a minha pergunta, né? O senhor, como examinador, o que o senhor colhe quando analisa uma eventual questão que o senhor recebe? Ser examinador é legal, porque você está do outro lado da mesa, e se tiver alguém sendo reprovado, não vai ser você, essa parte é boa. Cara, a gente colher aprendizado. Em todas as funções você tem que ter humildade. Então, é interessante porque você faz uma questão e você acha que você pensou o suficiente na questão, e aí vem respostas totalmente diferentes do que você poderia imaginar, e você olha e fala assim, não, cara, esse negócio está certo, isso aqui faz sentido, esse cara raciocinou. Então, uma das minhas experiências boas de examinador foi descobrir que a gente nunca consegue pensar em tudo. E sempre vai ter alguma criatividade, e aí tem aquele desafio de ser justo e tal, de não reprovar. O emputecimento também, que você chega como examinador, você fala, responde em 20 linhas, o cara responde em 30. Pô, meu irmão, facilita, você não consegue ler a letra do sujeito. Então também tem esse lado aí que é interessante. E no momento da correção, Marcelinho, já te devolvo a palavra, irmão. É porque eu pego aqui, eu já vou pensando aqui como candidato, pô, o que o cara avaliava na hora que eu escrevia, né? Você tinha vaidade? Fala assim, pô, esse camarada escreveu aqui, mas pô, sequer ele me citou, sequer ele citou um julgado, eu vou dar, sei lá, X aqui, cara, não vou... Eu não tinha não, mas tem gente que tem. Isso é muito complicado, né?
Então você tem que estar preparado para o examinador ruim, né? Mas que tem. Você era bonzinho na concessão de nota? Não, porque eu como examinador eu estou protegendo a sociedade do cara que ainda não está pronto. Entendi. Então não tem amor nenhum, eu não reprovo ninguém. O cara que se reprovou e não me dá a resposta suficientemente boa. Bacana. Eu quero só contar um relato aqui, mandar um beijo para minha diretora da Escola Superior da Defensoria, doutora Elaine. Eu fui examinador do concurso de estágio desse ano e tive que conceder recurso da questão que eu fiz. Nada mais irritante. Então foi muito agradável ouvir isso que eu falei, né? Eu falei, foi muito bom, é realmente muito difícil. O nosso tempo está acabando, professor, mas eu preciso tocar em mais um ponto que um seguidor nosso pediu. A grande e temida fase oral, né? A prova oral, é muito complicado isso. Às vezes as pessoas não têm uma boa articulação, uma boa oratória. O que seria imprescindível? O último questionamento que eu faço aqui. O que seria imprescindível para o candidato fazer uma boa prova oral, professor? Cara, de uma forma muito objetiva. Se ele ainda não tem, é porque ele não estudou. Então ele ainda não está pronto para passar. Ficou nervoso. Meu irmão, na prova oral é muito mais fácil do que um flagrante, do que uma família chorando na tua frente e tal. Então tipo assim, o mais light da sua carreira vai ser a prova oral, meu irmão. Depois que você passar, piora um pouco. Então, mas tem quem te ensine. Então, por exemplo, eu estou trazendo, cara, eu estou pagando, pra você ter ideia, eu estou falando isso, não por vaidade, mas para dizer que a gente tem que dar uma contribuição além do cargo, sempre que possível. Eu estou trazendo uma moça negra quilombola do Maranhão para ter aula aqui no curso da Rogéria Guida. Pô, legal. Entendeu? Então, eu preparando ela, são 3 dias de imersão para preparar para a prova oral, porque eu sei que ela precisa disso. E então é isso, eu faria, hoje você tem bastante curso, você tem, por exemplo, sentença do zero, faz coisa simulada. Olha só, os cursos de modo geral, eu até citei 2 aqui só para dar exemplo, mas os cursos evoluíram muito também. Então você tem aí, eu não vou citar nome para não ser injusto, sim. Mas de um modo geral, os cursos já evoluíram na tecnologia para ensinar. Então, prova oral é só mais uma etapa do só concurso, mais uma né? Etapa e que as pessoas têm que aprender como se sair bem nela. Marcelinho, concluindo. Não, quero só agradecer sua presença. Para mim foi uma honra, uma realização poder começar o nosso podcast com o William Douglas, né? Foi a realização com o pé direito. Com o pé direito. Dizer para quem nos assiste que nada do que te falaram sobre como passar em concurso não foi tirado daqui. Isso eu posso afirmar com toda certeza. O livro Como Passar em Concursos Públicos é o livro atual e mais completo que a gente tem. Eu falo porque eu li, o Thiago leu, e por isso que a gente decidiu começar o nosso podcast pelo professor William Douglas, porque realmente nos ajudou a chegar onde nós chegamos hoje. Para nós é uma alegria. Eu te admiro não só como profissional, mas como pessoa também. Acompanho você nas redes sociais há muito tempo. A gente está hoje nos grupos de professores juntos. E para mim foi uma alegria e uma satisfação enorme. Quero te agradecer aqui pela tua presença. Chegão. É isso aí, professor William. Eu falei lá no início, né, do episódio a contribuição que você fez nas nossas vidas. Deixar o agradecimento por vir conversar um pouquinho, dispor aí do seu tempo, escasso tempo, né? Desembargador do TRF deve ser bem complicada a agenda, considerando também aulas, enfim, palestras. Quero deixar meu agradecimento, dizer que foi muito produtivo esse bate-papo, não apenas pelo lado acadêmico, e sim, mais uma vez, passando o lado humano. Obrigado, professor William. Um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado, né, de estar aqui. Em qualquer momento já estaria sendo o primeiro, né, a gente haria o pontapé inicial. É muito legal saber que o meu livro encontrou pessoas que já iam ter sucesso, que já estavam trabalhando por isso, e o meu livro ajudou a ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho menos doloroso, mas que o livro já encontrou pessoas que seriam um sucesso,
E para mim é uma alegria muito grande poder fazer parte de alguma forma do sucesso de vocês. Aí quem chora sou eu, vou parar também. Obrigado, pessoal, obrigado, até a próxima. E agora que nós nos tornamos youtubers, eu vou falar a frase clássica de um youtuber. Segue o canal e clica no sininho para você acompanhar os próximos episódios do nosso podcast Além do Cargo. Grande abraço. Um abraço, até o próximo.